vamos aqui para essa aula, que é a nossa aula 21.1. Eu, professora Tabata. Professor Jefferson, e aí? Você que ficou de recuperação, agora é esse o momento de prestar atenção. E aí nós vamos dar algumas dicas durante os esclarecimentos. Tem algumas questões também para resolver, não é isso, Tatá? Só para relembrar mesmo. Então, galerinha, de olho, anota aí, porque assim que a gente terminar essa revisão geral da recuperação, você vai fazer a sua avaliação, ok? Vamos lá? Vamos lá, vamos junto até o fim. Então vamos lá, gente. Essa é a nossa aula de revisão de recuperação. A gente falou sobre os conceitos básicos em genética, a primeira lei mendeliana, a segunda lei, extensões mendelianas, o núcleo e a síntese proteica. E aí a gente vai para os conceitos, né? Dentro dessa aula, que era da unidade de 1 à aula 2, a gente falou sobre genes, locus gênico, cariótipo, homozigotos, heterozigotos, fenótipos e genótipos. Isso tudo para falar da hereditariedade. Então vamos aqui. Quando a gente tem os cromossomos, né? A gente chama de cromossomos homólogos, porque um oriundo do pai e outro oriundo da mãe, tá? Do pai e da mãe. Você tem aqui, ó, nessa região que a gente identifica como locus gênico, onde você vai ter o parzinho de genes alelos, justamente porque eles estão presentes nos cromossomos homólogos. E esses genes alelos, eles são, deixa eu vir aqui rapidinho, são observados tanto em homozigose como em heterozigose, tá certo? E eles vão determinar, esses genes alelos dentro desse lote vão determinar uma característica. E a gente falou sobre os cariótipos. Cariótipo é quando você tem todas as informações genéticas contidas, você retira, né, todas as informações genéticas e vai visualizar esses cromossomos nesse momento aqui, em condensação, para poder visualizar e posicionar direitinho e identificar alguma anomalia, né, alguma alteração de cromossomo, ausência de um cromossomo, como a gente viu lá nas aulas de mutações. Tudo bem? Vamos lá. E, olha só, deixa eu ver se... Hora de recuperar, que é uma questão. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ok. Né? Ah, tá. Questão dos genótipos e dos fenótipos. A gente viu que quando Mendel, ele não tinha ainda a compreensão da questão genotípica, que está relacionado aos genes, né? Mas ele tinha relação dos fenótipos, onde ele visualizava o tamanho da plantinha, a cor, da semente, da vagem, tá? Então, tudo isso que era visual é determinado pelo genótipo, mas se expressa no fenótipo. Tudo bem? Tudo. Então, vamos aqui. Professor, questão 1. Em genética, a definição que fala sobre o conjunto de cromossomos de uma célula organizados de acordo com a sua morfologia, essa definição corresponde ao quê, pessoal? Alternativa A, a um heredograma, a um cariótipo, a um genótipo, a um gene ou a um fenótipo? Pessoal, olha só, em genética a definição fala sobre o conjunto. Um conjunto. Não, mas tudo bem, não está ativo. Conjunto. Depois deixar, já apareceu o genótipo, né? Ou clica. O cariótipo. Um conjunto de cromossomos quer dizer, vai mostrar toda a carga genética da pessoa. Como vai mostrar toda a carga genética, é o cariótipo. E aí tem o cariótipo masculino e o cariótipo feminino. Ai, professor, eu perdi ali, eu esqueci quando estava explicando. Tá aí, ó, o cariótipo. Nessa questão nós temos o cariótipo masculino, XY. Se for feminino, teria 2X. Perfeito. Vamos lá, então, para a questão. Que era aqui. E na quarta aula, a gente falou sobre a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. Nós falamos lá sobre... Quando Mendel fez a primeira lei, ele foi fazer o estudo da primeira lei, pessoal, ele trabalhou somente com uma característica. Por isso que se chama monohibridismo. Professor,
Mono é um. Híbrido é o quê? São aqueles 50% que se expressam como se fosse um puro dominante, mas na verdade ele não é um puro dominante. Ele tem potencial dentro dele, mas ele nunca vai se expressar. Perfeito? Então, qual é o objetivo? Nós temos aí, ó, introdução da primeira lei que eu estou falando, a característica do experimento e o objetivo do experimento. Qual é a característica do experimento? A característica do experimento é toda, ó, essa daqui, ó, dentro de um caráter, na época mesmo eu falava caráter ou caractere, dentro de um caráter, que é característica, nós temos fenótipos. Caráter cor, fenótipo amarelo e verde. Caráter textura, nós temos liso, nós temos, nós temos liso e rugoso. Liso e rugoso. Aí o que ele falava? Toda vez que você cruzar caráter, um caráter com propriedades diferentes, que são os fenótipos, por exemplo, caráter cor, um é amarelo, o outro é verde, na primeira geração vai prevalecer em 100% um deles. Não vamos falar aqui qual é o caráter, nem se é liso ou se é amarelo, se é liso. É só a característica do experimento. Pronto, ou amarelo ou verde se expressou em 100%. Quem se expressa em 100% na primeira, permanece na segunda em maior proporção. Pronto. Professor, mas eu já vi em alguns livros que eles falam diferente. Como assim? Quem é suprimido na primeira, ressurge na segunda em menor proporção. Tá correto isso? Tá. Então, essa forma ele concluiu um negócio. Dessa forma ele conclui isso. Nessa forma ele conclui um negócio. O quê? Que você pode falar 100% na primeira e permanece em maior proporção na segunda. Ou é suprimido na primeira geração e ressurge na segunda em menor proporção. Independente disso, ele viu, não pode voltar, volta. Ele viu isso aqui, ó. 1 para 2 para 1. É muito importante. Isso aqui é monohibridismo. Professor, qual o objetivo disso? O objetivo é, toda vez que esse parâmetro ocorrer, eu falo que é o esperado. Eu espero isso. E se eu observo e eu vejo o que eu vejo aqui, está perfeito. Está em condições de processos evolutivos. Fluxo tá indo. Agora, se eu olho isso aqui e não corresponde com a realidade, fatores externos, que na grande maioria são fatores que vão interferir no processo evolutivo, mas são fatores provocados pelo próprio homem. Pronto. Questão de número 2, para a gente avaliar esse ponto, né? Cruzamento entre dois coelhos puros, sendo machos com características fenotípicas dominantes, preto, e fêmea com características fenotípicas recessivas. Então a gente tem aqui, ó, dominante e recessivo. Os pretos são dominantes, os brancos recessivos. Esquematize os genótipos dos descendentes da geração F1 deste cruzamento. Então, você vai identificar o macho, a fêmea, tirar os seus gametas, né? E vai obter aí o 100% heterozigotos, tá bom? São os indivíduos heterozigotos dessa primeira geração, que é essa geração F1. Ok? Ok. Vamos lá. Na segunda lei mendeliana, agora a gente vai trabalhar o dihibridismo. São duas características e não mais uma, como a gente estava trabalhando lá na primeira lei, tá certo? E aí agora, ao avaliar essas duas características, Mendel observou que havia uma segregação, né, desses alelos em relação aos cromossomos não homólogos, certo? E aí ele identificando os cromossomos homólogos. Homólogos. É. Por exemplo. Sim. Aqui, ó. Eu e você somos cromossomos homólogos. Toda a informação que você tem, eu tenho. Só que tu é de origem feminina, a gente está dentro de alguém. Aí tu veio da mãe e vim do pai. Somos homólogos. Então, os homólogos os cromossomos segregam independente do seu homólogo. Isso significa o quê? Eu segrego com um heterólogo e você segrega com outro heterólogo. Perfeito. É isso. Perfeito. E aí a gente tem aqui, ó, ele pegou as ervilhas, tá? Da primeira geração, que eram todas amarelas lisas,
e foi realizando seus... Tá, só... Vamos passar aqui tudinho. Usando o mesmo quadrinho, tá? Só que agora você tem um quantitativo muito maior para fazer essa frequência desses pares de alelos, né? De genes. E aí você vai ter uma proporção na segunda geração que vai ficar 9 para 3, 3 para 1, tá? 1 aqui. E Tatá, aqui. mesmo você realizando com 2, você faz com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, vai ficar a mesma proporção. Perfeito, prof. Aí, essa foi... Isso influencia na evolução. Quando você está analisando evolução tanto de animal e vegetal, e você está vendo várias características ao mesmo tempo, o padrão esperado é esse. Se estiver fora, fatores estão alterando. Perfeito. E aí esses fatores a gente só vai poder saber depois se eles foram bons ou não. Nem tudo que acontece inesperadamente é bom e ruim. Vai ter que analisar o resultado disso aí. Vamos lá para a questão 3. De acordo com a lei da segregação independente, né, que foi o que Bento percebeu na segunda lei, também conhecida por segunda lei mendeliana, disse que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. Ele ainda, nesse momento, não tinha nem nenhuma noção do gênero, muito menos dos crossover, tudo daquela variabilidade. É impressionante que, mesmo não tendo, a teoria, as palavras que ele usa, depois que descobriu, fala assim, cara... Tá batendo, né? Bateu! Verdade. Então ele disse que ele se recombinava-se aí ao acaso. Analisando o que foi dito no texto acima, podemos concluir que o indivíduo do genótipo pesão, cezinho terá que tipo de gametas? Então, esse indivíduo aqui, ele só vai poder formar um tipo de gameta, gente. Você tem esse indivíduo, então, você vai ter pesão com cesão, repetindo, quando a gente faz aqueles cruzamentos, né? E pesão com cezinho. Então, a nossa alternativa ali, ó, alternativa B, PC, cesão, pesão, cezinho. Tudo bem? É em relação aos gametas que esse indivíduo pode produzir, ok? Ok. As extensões mendelianas. Nas extensões mendelianas, nós vimos... Ah, tá. Professor, oi. O que são as extensões mendelianas? É tudo que Mendel não previu. Ele não fez uma previsão para isso. Mas só que todos os experimentos dele estão de acordo com as extensões mendelianas. Mas como assim, professor? Tipos de herança, interações gênicas e pleiotropia. Mendel achava que um gene, um fenótipo. Um gene, um fenótipo. Eu vou de trás para frente agora, tá? Eu vou de baixo para frente. Um gene, um fenótipo. Mas nós sabemos que em um gene pode ter vários. Uma sintomatologia. Que pleiotropia a gente estuda muito ela em doenças que tem alelos múltiplos. Também está aqui porque tem fatores. Ocorrem alterações morfológicas generalizadas que muitas vezes confundem um diagnóstico preciso, porque é muito semelhante a outras doenças. Pronto. Interações gênicas, existem epistasias. Interação gênica, o que é interação gênica, professor? Eu tenho 2 cromossomos heterólogos. Opa, são heterólogos, diferentes. Só que esse cromossomo interage com esse para dar um único fenótipo. Então não é um gene, é a interação. A gente chama de gene complementar. E epistasia. Exemplo, o alelo que está aqui em cima, se ele for epistático, ele silencia um outro alelo. Caramba, eu achava que isso aqui só era o homólogo do homólogo. Pode ocorrer isso. Cor dos olhos. Aí nós temos epistasia ondulatória, que o olho vai clareando, o olho vai voltando ao normal, dependendo com a interação do ambiente. Agora tem epistasia que não é ondulatória, ela é epistasia pontual, linear. O que acontece? Você tem um gene, tá lá.
Se tu um dia entrar em contato com alguma coisa que já está determinado geneticamente, então é um acaso, pode alterar alguma coisa em você, por silenciamento gênico ou por ativação. Exemplo, cabelo. O cabelo pode alterar, então não é a mão, não é a lua. Uma vez eu ouvi falar, uma mulher, se cortar o cabelo de outra mulher, estraga. Sim, Oh. isso aí a gente cresce com isso. Como é que cresce com isso? Ah, se crescer na lua cheia, o cabelo fica cheio. Então, isso é um produto químico que usaram uma vez em você, tá bom? Mas a gente Ok. tem aqui alguns Ah, esse aí, volta lá rapidinho. Aí esse que vai passar é o tipo de herança. Aí pode ir. Aí o tipo de herança. A Aí, autossômica dominante, onde a gente vai ter aí ele não analisa o indivíduo, ele analisa aqui, ele analisa a a família. família toda, Toda. exatamente. Então, na autossômica a gente sabe que está relacionado, pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, quadrinho e a bolinha, perfeito. E na dominante ela vai ter uma frequência de 75%. Isso. O que não vai acontecer na recessiva, que vai ser somente 25%. E a gente também tem a herança ligada ao cromossomo Y. que é a holândrica, que Isso. o homem afetado só vai influenciar agora Todos os meninos. os meninos, tá bom? E aí tem mais uma questãozinha. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. Ave em geral. Todas as aves acontecem isso. O gene B determina que as galinhas sejam coloridas e o gene B minúsculo determina que a cor é branca. Cor branca. Entretanto, porém, contudo, o gene M é epistático diferentemente do alelo M, que não possui nenhum efeito inibidor. A única alternativa onde se encontra o genótipo de uma galinha colorida é... Galera, a questão está dizendo aqui, ó, o M ele é epistático, quer dizer que ele vai influenciar, quando ele estiver presente, você não vai ter a coloração, ele vai inibir essa cor. Então, na A, como não tem o M epistático, você vai ter a galinha branca. Na letra C, você também não tem o M, você vai ter a galinha branca. E o B, a galinha colorida, né? É isso? Branca. E aí, o único, ó, nesse aqui você tem M, epistático, tá bom? Eles são epistáticos, então ele vai influenciar, não tem como nascer galinha colorida. Aí você vai ter, então, a opção letra C, tá? Porque o B já tá ali determinando, né? Ok, galera? Ok. Bora para mais uma. Núcleo e a síntese proteica. A gente falou lá sobre os dois processos, Transcrição, né? tradução. Vimos que esses processos, eles vão iniciar, vai precisar do RNA mensageiro, do RNA transportador, e esses processos vão estar acontecendo aqui no citoplasma dessa célula e também contando com estruturas que são originadas dentro do núcleo, né? E aí, a gente falou ali do processo de duplicação, que precisa acontecer para que a célula comece a se dividir. Ela, na verdade, ela vai se dividir quando ela duplica. Depois vai sofrer o processo de transcrição, onde de uma molécula de DNA você vai ter uma molécula de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai ter informações suficientes para traduzir isso em uma proteína. A gente viu o quanto é importante essa compreensão quando a gente está estudando ali a influência de um gene, porque ele que vai dar origem às proteínas e elas vão ter funções ali no nosso organismo. Tudo bem? Tudo. E aí a gente tem mais uma questão, prof. O processo em que à medida que a base vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam por meio ao redor. Processo em que, à medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas. A alternativa que corresponde ao processo descrito vai ser duplicação, né? Onde a gente tem lá a DNA polimerase que vai ajudar nesse processo. Tudo bem, galera? Então esse foi um pouquinho ali das nossas... Agora deu certo, né? Deu. Um pouquinho da nossa revisão e a gente espera que você, com isso, consiga executar uma excelente avaliação, tá bom? Boa avaliação para vocês, Bora, pessoal. papai. Até a próxima. Tchau!